Como se faz uma igreja bíblica? Como se faz uma igreja bíblica? Durante o mês de julho, né, eu não estive aqui, estava de férias, né, os irmãos sabem, a igreja esteve sendo ensinada, os irmãos refletiram, conversaram sobre este tema, uma igreja bíblica. E eu acompanhando pela live, eu vi que muitos temas importantes e interessantes foram conversados aqui com os irmãos, né? Então nós vimos, por exemplo, que uma igreja bíblica, ela vive a palavra de Deus. Nós vimos que uma igreja bíblica, ela confia no Senhor. Nós vimos que uma igreja bíblica, ela adora somente o Senhor. Nós vimos que uma igreja bíblica evangeliza. Nós vimos que uma igreja bíblica age com amor e mansidão. Enfim, tudo que nós vimos durante o mês foi para dizer que uma igreja bíblica é uma igreja que vive para o Senhor Jesus, né? Uma igreja que vive para o Senhor. Então, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos um pouquinho a respeito de como se faz uma igreja bíblica. Irmãos, se nós formos observar as igrejas, por aí de um modo geral, as diversas igrejas, se a gente for visitar as igrejas, conhecer as igrejas, participar de repente um pouco das igrejas para poder fazer uma avaliação delas, a gente vai observar que nós encontramos igrejas de todos os tipos, né? De todas as maneiras de existir, né? Eu queria destacar 3 delas aqui, rapidamente. Primeiramente, eu diria que a gente encontra de vez em quando as igrejas mundanas. Igrejas mundanas. O que são igrejas mundanas? São aquelas igrejas constituídas por membros que não se preocupam com o seu testemunho, que não estão nem aí com a sua vida. Eles têm uma vida muito parecida com a vida do mundo, e isso reflete na vida da igreja. Eles não se preocupam em testemunhar, não se preocupam em mostrar Jesus para as outras pessoas através da sua vida, e o pior, eles se deixam influenciar pelo mundo. E o que acontece é que o mundo vai entrando na vida da igreja, entrando na vida dos membros, entrando na vida da igreja. Essa eu diria que são as igrejas mundanas. Tem por aí? Infelizmente tem, irmãos, infelizmente tem. Mas tem também as igrejas ritualísticas. O que são as igrejas ritualísticas? Aquelas igrejas que têm uma liturgia muito bonita, que tem um culto muito bem preparado, que tem bons instrumentos, bons instrumentistas, uma qualidade de som muito especial, tem uma boa palavra, tem boas acomodações. Enfim, é uma igreja que tem todo conforto. Mas quando a gente observa assim a igreja, parece que falta alguma coisa. Parece que ali naquela igreja está faltando alguma coisa para completar toda aquela beleza que está se vendo ali. E tem as igrejas bíblicas. Essa que é o alvo da nossa conversa hoje. Que são aquelas igrejas que têm desejo de fazer a vontade de Jesus. Que procura seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e procura colocar em prática na sua vida. De modo que a vida dos crentes, dos membros dessa igreja, elas refletem a presença de Jesus. Esta é uma igreja bíblica, uma igreja que age desse jeito. Irmãos, queria fazer uma pergunta agora para você pensar. Que igreja nós temos sido? Que igreja nós temos sido? Como você define a igreja que você participa? Aqui. Ela é uma igreja mundana? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ela é uma igreja ritualista? Que se preocupa muito com os ritos, esquece da essência às vezes?
Ou ela é uma igreja bíblica que tem procurado fazer a vontade de Deus e entender o que Deus espera para a vida da igreja? Eu queria te convidar então, irmãos, para a leitura do texto que vai ser base para a nossa mensagem hoje. Atos capítulo 16, versículos de 1 a 10. Atos 16, de 1 a 10. Vou esperar os irmãos acharem. Localizaram, é fácil, né? Livro de Atos é fácil achar. Capítulo 16, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Convido os irmãos para estarmos mais uma vez orando ao Senhor. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas nessa noite, suplicar a Ti a Tua bênção, a Tua graça, suplicar ao Teu Santo Espírito, o mesmo que direcionou Paulo e Silas naquela viagem missionária, mostrando o caminho que o Senhor queria que eles fossem, que o Senhor nos direcione esta igreja, direcione as nossas vidas para nós fazermos a Tua vontade. Nós queremos nos colocar diante de Ti, pedimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês me dão licença um pouquinho, que minha garganta está enroscando aqui hoje. Eu queria convidar os irmãos essa noite para a gente refletir um pouquinho sobre a igreja de Filipos. Exatamente a igreja de Filipos. Os irmãos que estiveram na escola dominical e que acompanharam pela live, nós começamos hoje a estudar na escola dominical a carta de Paulo aos Filipenses. Eram os irmãos que moravam, que habitavam nessa cidade de Filipos. Era uma igreja que Paulo tinha muito amor e consideração por esta igreja, né? E a gente vai ver por quê. Era uma igreja como qualquer outra igreja, com seus problemas, suas dificuldades. Como todas as igrejas têm, né? Problemas sempre tem. Mas é uma igreja que tinha muita vontade de servir a Jesus, né? É uma igreja que prestava atenção nos ensinamentos de Paulo. E desde que ela tinha sido fundada, esta igreja recebia os ensinamentos de Paulo e seguia esses ensinamentos. Então eu gostaria de comentar com os irmãos alguns fatos importantes envolvendo esta igreja, a origem desta igreja, para a gente tentar responder aquela pergunta lá do início que eu fiz. Como se faz uma igreja bíblica? Como se faz uma igreja bíblica? Em primeiro lugar, Paulo planejava
ir para a Ásia. Paulo planejava ir para a Ásia. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, a gente vai observar que lá na igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé eram líderes, surgiu lá um movimento de evangelização. E a igreja, orando e jejuando, ela chegou à conclusão de que precisava enviar seus servos, os seus pastores, para irem pregar o evangelho para outras regiões. E eles escolheram a Paulo e a Barnabé para fazerem essa viagem missionária. O Paulo e o Barnabé, então, foram para a primeira viagem missionária, os dois juntos, foram visitando diversas localidades, e onde que eles iam, eles acabavam organizando uma pequena igreja ali. Quando eles organizavam uma pequena igreja, logo as pessoas começavam a se converter, e elas eram agregadas a essas igrejas. As igrejas começavam a crescer. Em algumas dessas cidades, o apóstolo Paulo já deixava alguma liderança ali, alguém que sobressaía na comunidade. Ele deixava essa pessoa já incumbida de dar prosseguimento aos trabalhos ali naquela localidade. E assim foram surgindo as diversas igrejas. Agora, nesse ponto aqui que nós lemos no capítulo 16, o Paulo está na sua segunda viagem missionária. Já tinha terminado a primeira viagem missionária com Barnabé, tinha sido um sucesso. Muitas igrejas tinham sido formadas, eles tinham voltado para Antioquia, e agora eles estavam partindo para uma segunda missão. Só que, nesta segunda viagem missionária, o companheiro de Paulo não é mais Barnabé. Ele que foi o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, agora não é mais. Por que que não é mais? Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Eles se desentenderam. Eles se desentenderam por causa de João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho. Era um jovem, este jovem ele tinha ido na primeira viagem missionária e no meio da viagem ele desistiu, voltou para casa. Abandonou o grupo, abandonou a equipe. E agora que eles estavam caminhando para a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo não achava justo levar aquele que tinha abandonado a missão na primeira viagem. E houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que eles não conseguiram continuar juntos. O que aconteceu? O Barnabé, juntamente com o Marcos, eles foram para um lado, para uma missão. E o Paulo, pegando Silas, que era um outro líder da igreja, foram para outra região. Duas vertentes diferentes. Irmãos, isso é bem interessante. É melhor que essas coisas não aconteçam. É melhor que não haja desavença. É melhor que não haja desentendimento no seio da igreja, entre os irmãos. Mas se isso acontece, a obra do Senhor não para, ela continua. O Senhor vai continuar fazendo a sua obra, independente de nós, homens, pecadores que somos, independentes da nossa vontade de fazer a obra ou não. E assim aconteceu. O Paulo, juntamente com Silas, que era o seu companheiro nessa segunda viagem, por certo, planejaram muito bem essa viagem. O desejo de Paulo era ir para a Ásia. A Ásia era um local, lá a Ásia é aquela região toda lá da Índia, da China, da Mongólia, aquela região toda lá é a Ásia. E o evangelho não tinha chegado lá ainda. Então Paulo tinha intenção de ir para aquele lado, para pregar o evangelho lá. Ele saiu da cidade dele com essa intenção no coração, com esse objetivo. Por certo, ele se reuniu diversas vezes com Silas para planejar a sua viagem. Que jeito que eles iriam, quais os recursos que usariam, quais as cidades que eles dariam preferência para visitar.
que jeito que eles começariam a pregar o evangelho ali naquelas cidades, as dificuldades que eles iriam encontrar, as possíveis perseguições que eles iriam encontrar. Tudo isso eles conversaram, tudo isso eles combinaram, tudo isso eles registraram, tudo isso eles levaram para a sua viagem. E não foi só isso. Por certo, como havia sempre essa preocupação, eles dedicaram muito tempo à oração, se preparando para essa missão. E agora era a hora de partir. É claro que nós temos que pensar, irmãos, que no coração de Paulo e no coração de Barnabé, que estava indo para o outro lado, não devia ter uma alegria total. Afinal, eles eram irmãos na fé, companheiros de jornada, eles tinham caminhado juntos muito tempo e agora eles estavam separados. Isso provavelmente trazia dor no coração deles, mas eles estavam fazendo a obra, eles prosseguiram fazendo a obra. Isso é uma coisa interessante da gente observar, irmãos. Independente das circunstâncias, a obra de Deus prossegue. Independente das circunstâncias. Pode ser que eu não queira obedecer e não queira fazer aquilo que Deus quer. Ele vai usar outra pessoa, ele não vai me usar. Pode ser que você esteja resistindo à vontade de Deus na sua vida. Deus quer que você faça alguma coisa e você não quer fazer. Isso não para a obra de Deus, ela vai continuar, ela vai ser realizada, porque a obra de Deus prossegue. E foi isso que aconteceu, independente de nós, a obra do Senhor tem que prosseguir. Mas eu queria comentar contigo, então, uma segunda observação que o texto nos traz. Se o Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo tinha outros planos. E é interessante, irmãos, que o Paulo estava se dirigindo para a Ásia, e quando ele estava chegando na região da Ásia, alguma coisa acontecia ali na viagem. O texto não diz exatamente o que acontecia, mas apenas diz que o Espírito Santo estava impedindo de Paulo ir pregar o Evangelho na Ásia. Ele continuou insistindo. Ele tentou ir para Bitínia, que era uma outra cidade da Ásia. Mas aqui fala que o Espírito Santo também não permitiu. A gente não sabe o que estava acontecendo. Mas as coisas não estavam dando certo dentro do planejamento de Paulo. E Paulo então resolve parar na cidade de Troade para refletir, para pensar, para avaliar, para orar mais, para saber a direção de Deus. E durante a noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um varão macedônio. Varão macedônio é um varão grego, que dizia para Paulo: passa na Macedônia e nos ajude. Assim que Paulo teve a visão, ele entendeu claramente que o desejo de Deus é que ele fosse para o outro lado, não para a Ásia. A Ásia era no Oriente. O Espírito Santo estava mandando ele para a Macedônia, que era o Ocidente. O Evangelho, Paulo queria ir para a Ásia, Deus mandou ele para a Europa. E foi assim que o Evangelho entrou na Europa. Só muito tempo depois que o Evangelho chegou na Ásia através dos missionários. Muito bem, irmãos. Isso é uma coisa que eu queria trazer para nós refletirmos um pouquinho. Quando a gente faz o trabalho de evangelização, e eu estou falando aqui para muitos líderes de célula, muitas pessoas envolvidas com célula aqui, o trabalho de evangelização é feito debaixo da direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos direciona, ele que dá o rumo, ele que mostra os caminhos, ele que mostra a alternativa. Nós podemos fazer planos, sim, e devemos fazer planos. Nós temos que fazer planos para a nossa célula. Nós temos que fazer planos de crescimento, de multiplicação, de expansão da nossa célula. Precisamos fazer isso. Mas, conforme diz Provérbios 16:1, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a gente sempre tem que ficar atento nisso. Ver a orientação,
a direção que o Espírito Santo vai dar para a nossa vida, vai dar para o nosso ministério, vai dar para a nossa célula. Mesmo que isso muitas vezes implique em mudanças. O Paulo tinha feito todo um planejamento. Imagina quanto tempo ele estudou para ir para a Ásia, quantos estudos ele fez, quanto ele se preparou. Mas agora o Espírito Santo mudou os planos dele. Você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. E ele obedeceu prontamente. Irmãos, nós precisamos ter sempre esse discernimento. Discernimento de entender que às vezes a vontade de Deus é outra, não é a nossa vontade. E a gente precisa ficar bem pensando nisso. E não reclamar com as coisas que nos acontecem. Não murmurar. Eu gostaria de contar para os irmãos que eu e a Lucy passamos um período assim agora. Eu e a Lucy estávamos muito desejosos desse período de férias. Muito desejosos. A Lucy queria muito visitar a sua família lá em Votuporanga. E nós dois queríamos muito ir para a praia, para descansar lá uns dias. Fomos nos primeiros 3 dias visitar a família, voltamos e já preparamos para ir para a praia, passar lá umas 2 semanas pelo menos. A Lucy cheia de planos, cheia de ânimo, queria pintar as coisas lá. Chegamos lá na quinta-feira à noite, na sexta-feira já fomos esfregar as paredes, comprar tinta, e no sábado começamos a pintura. Só que no domingo a Lucy caiu de cama. E na segunda-feira fui eu, os 2 doentes. Sem ânimo para fazer nada, irmãos, nada. Fomos para o hospital. É dengue. Os 2 com dengue. Não tinha ânimo nem para levantar. Coisa terrível. A Lucy me perguntou, o que é pior? Covid ou dengue? Falei, dengue é pior. Dengue é pior. Eu tive as 2 recentemente e eu achei que dengue é pior. Ou seja, voltamos para Campinas. Acabaram-se as férias, né? Acabaram-se as férias. Viemos sarar aqui em Campinas, ser cuidados aqui pelos nossos filhos aqui que ficaram cuidando de nós. Passamos uma semana horrível. E aí a gente entende bem essas coisas. A gente pode fazer planos. A gente pode fazer muitos planos de viagens, de comprar as coisas, de adquirir coisas que a gente deseja tanto, mas a resposta certa vem de Deus. E a gente tem que entender, como a nossa vida está nas mãos dele, a gente tem que aceitar essas coisas, porque Deus tem os seus propósitos. Ele tem os seus propósitos. Ele faz conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Nós não dominamos isso. Não está na nossa alçada. Apenas precisamos obedecer. Assim como Paulo fez. Obedeceu. É para ir para a Europa? Vamos para a Europa. É para ir para a Macedônia? Vamos para a Macedônia. E aí eu queria entrar então no último tópico aqui nosso. Irmãos, isso aqui é terrível. Isso que eu vou falar para você agora é terrível. Nem sempre obedecer significa que nós não teremos problemas. Nem sempre obedecer a Deus significa que vai ser um mar de rosas. Que vai ser uma bênção. Que vai ser só alegria. Não, não é isso que Deus promete para nós, não é isso não. Seguindo a visão, Paulo foi para Filipos. Filipos era uma cidade importante do Império Romano. Era uma colônia, ficava fora de Roma, logicamente, mas era muito estratégica. Ela ficava no meio do caminho entre o Oriente e o Ocidente. As mercadorias passavam por lá. Então era muito importante aquela cidade para o Império Romano. Então Paulo foi para lá. Paulo gostava de escolher cidades estratégicas, né? Cidades importantes. Ele não ia lá para o meio do mato pregar, não. Ele queria cidade grande, cidade importante, onde tivesse muita gente.
É assim que ele fazia. E começou muito bem ali as coisas. Começaram muito bem. O texto fala que o Paulo e o Silas, durante os primeiros dias aí, saindo um pouquinho fora da cidade, procurando um lugar tranquilo para orarem, eles chegaram lá na beira de um rio, e tinha lá um grupo de mulheres se reunindo lá. Eles usaram aquele momento ali para um momento de oração. E foi ali que se converteu a Lídia. A Lídia era uma comerciante de púrpura. Era um tecido muito caro na época. Muito procurado pelos romanos, que eram cheios do dinheiro na época, né? E a Lídia se converteu. E a Lídia se converteu de tal maneira que ela constrangeu o Paulo e o Silas para ficarem na casa dela, para se hospedarem na casa dela. E agora então eles tinham um local para ficar em Filipos. E em consequência disso, toda a família de Lídia foi batizada. E ali na casa da Lídia surgiu a primeira igreja na Europa. Né? Interessante, né, irmãos? Na primeira pessoa que se converteu, já surgiu uma igreja na casa dela. Alguns dias depois, as coisas começaram a mudar de rumo. O Paulo estava pregando na rua e ele começou a ser seguida por uma jovem que tinha o dom de adivinhar as coisas. Então ela andava atrás do Paulo, falando para ele: este é o servo do Deus Altíssimo, ele está pregando para vocês o caminho da salvação. Ela não estava falando nenhuma mentira, né? Só que isso 1 dia, 2 dias, 3 dias vai incomodando, né? Vai incomodando. E depois de uns 3 dias nessa situação, o Paulo teve discernimento de virar para trás e repreender o demônio que estava presente naquela jovem. E ela foi liberta. Quando ela foi liberta, acabou a adivinhação. Ela não adivinhava mais. Porque ela adivinhava pelo poder do diabo. E quem era dono daquela jovem? Ela era uma escrava. Quem era dono daquela jovem? Ficou muito irritado com Paulo. Muito irritado. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade do lucro. À medida que ela adivinhava, ele recebia. As pessoas pagavam para ele. Ele recebia dinheiro por causa disso. Com a libertação daquela jovem, o dono dela ficou muito bravo e foi reclamar com os magistrados, com as autoridades da cidade a respeito de Paulo e de Silas. Que eles eram judeus e estavam trazendo costumes judaicos para a cidade deles. E por causa disso, Paulo foi preso, Silas foi preso, foram açoitados, colocados seus pés no tronco, e eles foram colocados lá no fundo da prisão. Paulo e Silas, com o corpo dolorido pelos açoites, não reclamaram. Não questionaram a visão que tiveram. Eles podiam ter questionado: mas não foi o Espírito Santo que mandou a gente vir para cá? E agora a gente está passando por isso? Eles tinham a certeza que era isso que Deus queria. Eles tinham a certeza que era ali que eles deveriam estar. Que era o local onde Deus queria que eles estivessem realmente. E o que eles faziam lá na prisão? Cantavam e oravam, apesar de todas as circunstâncias em volta deles. Que belo testemunho, né, irmãos? Que belo testemunho. Como será que a gente agiria numa situação assim? Diante de uma injustiça dessa? Será que a gente reclamaria? Será que a gente ficaria murmurando? Será que a gente ficaria reclamando de Deus? Eles não fizeram nada disso. O texto diz que os demais presos ficavam ouvindo eles cantarem e orarem. E de repente aconteceu aquilo que os irmãos sabem. Houve ali um tremor, as cadeias se abriram, o carcereiro queria se matar. Paulo falou: não faça isso, nós todos estamos aqui.
Em consequência disso tudo, o que aconteceu? O carcereiro se converteu. Se converteu. E o carcereiro, depois de convertido, levou Paulo e Silas para a casa dele, curou as feridas. Que mudança de atitude que o Evangelho faz, né, irmãos? Curou as feridas. E a casa dele foi batizada também. Irmãos, olha só que coisa interessante. Apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, havia alegria no coração de Paulo e Silas de estarem ali fazendo a obra do Senhor. Apesar da perseguição. Por quê? Porque eles tinham a presença de Jesus. E eles estavam vendo o resultado. Eles já tinham visto a conversão da Lídia, já tinham visto a libertação daquela jovem. Eles estavam vendo agora o que aconteceu com o carcereiro. E eles estavam vendo que estava acontecendo ali uma grande transformação naquela cidade. Irmãos, em Filipos, nessa cidade, se converteu a Lídia. Olha, presta atenção. A Lídia fala que ela era uma rica comerciante. E ela era de uma cidade chamada Tiatira. Essa cidade de Tiatira era na Ásia. Ou seja, a Lídia era uma asiática. A jovem possessa era grega, ela era da cidade local, e ela era pobre, ela era possessa, oprimida pelo diabo. E o carcereiro era o quê? Era um cidadão romano, era alguém do império. É isso que o Evangelho faz, irmãos. Ele pega gente de nacionalidades diferentes, pega gente de condições sociais diferentes, ele pega pessoas de costumes diferentes e agregam essas pessoas todas juntas. Debaixo do quê? Debaixo da graça redentora de Jesus. É Jesus que faz isso. Aqui nós temos gente de muitos tipos, famílias diferentes, muita gente diferente aqui. Ninguém é igual um ao outro. Mas todos resgatados por Jesus. Todos recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estamos debaixo da graça de Jesus. Irmãos, agora eu queria então voltar lá para o início da nossa mensagem, para responder aquela primeira pergunta. Como que se faz uma igreja bíblica? Como se faz uma igreja bíblica? Em primeiro lugar, irmãos, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Quem tem que dirigir a igreja bíblica é o Espírito Santo. Ele que dá a direção, ele que dá as coordenadas, ele que mostra o caminho, ele que dá o foco para a gente seguir. O que mais? Uma igreja bíblica, ela precisa de líderes que sejam servos de Jesus. Servos, obedientes, que façam aquilo que Jesus espera. Por isso, todos nós aqui que somos líderes, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja líderes de célula, seja supervisores, não importa. Nós somos servos, servos. E como servos nós precisamos ser obedientes. Obedientes a quê? Aquilo que o Espírito Santo manda. Por isso nós precisamos prestar atenção ao chamado do Senhor e fazer aquilo que Ele espera de cada um de nós. Mas a gente ainda precisa, para ser uma igreja bíblica, de ter pessoas transformadas por Jesus. Pessoas que mostrem com a sua vida que Jesus fez diferença na sua vida, que Jesus transformou a sua vida, que a sua vida era uma sem Jesus, com Jesus ela é outra, as atitudes são outras, e é isso que Jesus espera de cada um de nós. Irmãos, eu sei que nós temos problemas, eu sei que nós temos dificuldades, eu sei que cada um de nós enfrenta suas lutas. Alguns enfrentam mais, outras menos. Mas o que nós realmente precisamos
é estar debaixo da graça de Jesus Cristo. Quando nós estamos debaixo da graça de Jesus, as coisas vão caminhar. As nossas vidas transformadas vão provocar diferença. Uma igreja feita dessa maneira, conforme nós falamos aqui, ela vai fazer diferença. E os membros dessa igreja vão fazer diferença. Vão fazer diferença onde? Onde nós estivermos. Lá em casa, lá na vizinhança, lá na escola, lá no trabalho, lá na vizinhança. Nós vamos fazer a diferença. Eu queria terminar então com essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, como é a sua igreja? Como é a sua igreja? Queria que você pensasse nisso. Que igreja nós temos sido? Temos sido uma igreja bíblica? Temos sido uma igreja que busca fazer a vontade de nosso Deus? Temos sido uma igreja que é obediente ao Espírito Santo, aquilo que Ele manda? Que a gente possa pensar nisso, refletir sobre isso. Porque a igreja aqui somos nós. A igreja aqui é eu e você, juntos. Nós somos a igreja. E é com a nossa vida que nós vamos fazer a diferença. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, nessa tarefa tão sublime de levar o nome de Jesus. Queria convidar você para a gente estar orando. Santo e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, agradecidos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, porque hoje nós estivemos aprendendo muitas coisas, ó Pai, a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Pelo agir do Teu Santo Espírito, do jeito que o Senhor quer trabalhar conosco, com a igreja. O Senhor quer fazer uma igreja bíblica, uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que é eficaz naquilo que procura fazer. Nos ajude a andar na Tua presença, Senhor, e fazer aquilo que Te agrada. Nos ajude a sermos obedientes ao Teu Santo Espírito. Abençoe a nós aqui como líderes da igreja, como pastores, como presbíteros, como diáconos, como líderes de célula, como supervisores. Nos ensine a sermos obedientes ao Teu querer, ao Teu mandar. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós engrandecemos o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.